Fala galera, começando o Bola na Rede, estamos invadindo a sua madrugada dessa segunda-feira. Tô aqui ao lado do Juarez, vamos mostrar ele, que ele tá com cara tranquila, hoje só empatou, mas também o Corinthians está preocupado com a Copa do Brasil. E vamos falar também de um outro time que não tá preocupado com nada, que é o Palmeiras. O time foi até Recife e venceu o Sport, dá uma olhada. O Palmeiras começou com tudo no ataque. Aqui o Daverson estava livre na entrada da área e bateu firme, de primeira. E o relançou e o Felipe Melo pegou de voleio. Se essa bola tivesse entrado, meu amigo, seria um golaço. Para não dizer que o Sport não chegou no primeiro tempo, olha aí o Marlone tentando encobrir o Jailson, só que chutou mal, né? Na segunda etapa, dá-lhe Verdão. Thiago Santos cobrou falta rápido e deixou Guerra cara a cara com o Magrão. Só que o meia chutou em cima do goleiro. Mais uma chance incrível do Palmeiras. O Daverson driblou o Magrão e balançou a rede, só que pelo lado de fora. O Sport tentou abrir o placar com o Neto Moura de fora da área. O Jailson espalmou. E quem abriu mesmo foi o Alviverde. Depois da cobrança de escanteio, Gustavo Gomes cabeceou, o Magrão espalmou e o William completou 1-0. O time de Felipão é o vice-líder com 50 pontos. Nós estamos mostrando que nós temos chance, sim. Temos que perseguir o líder ou os líderes. Agora o São Paulo, nós somos, acho que, segundo pelo saldo. Perseguir o líder da forma como nós temos a equipe, que é uma equipe com bons jogadores que começam um jogo e que tem as alternativas. O jogo na Ilha do Retiro teve 2 pontos negativos para o Palmeiras. Primeiro, Lucas Lima sofreu um trauma na região do quadril e um exame mais detalhado irá diagnosticar a gravidade do problema. E no último minuto, o Daverson caiu e rolou reclamando de falta. Olha só, lembrou alguém? Que é isso, ô Daverson? Ô Daverson, pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse lance. Antes, vamos soltar em tela cheia, Dani Pires, as imagens do Lucas Lima. O Lucas Lima deixa o campo sentindo muitas dores, problemas no quadril. Perdeu o Lucas Lima nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Olha, vai ser um problema, hein, Juarez? Ele é o jogador que faz falta para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem jogador suficiente para colocar no lugar dele. Tanto assim que muitos jogos ele fica no banco, né? Uhum. Ele entra depois que o jogo já está transcorrendo e tal. Agora, o estilo de jogo dele é que é diferente dos outros jogadores. Ele lança com de 10, 20, 30 metros. Ele é um meio armador realmente do Palmeiras, que joga no meio campo, diferente dos outros. Ele faz falta para o estilo de jogo do Palmeiras. Mas não que, por causa dele, o Palmeiras vai deixar de classificar, não. O Palmeiras que agora está um ponto apenas do São Paulo. Olha, o Lucas Lima vai passar por exames, né? Vai ser reavaliado já nesta segunda-feira. Agora vamos soltar a outra imagem, né? Que é a imagem do Daverson rolando que nem o Neymar. Como vocês viram na reportagem, pode soltar a Dani Pires em tela cheia para vocês de casa poderem ver. Nossa senhora, ele, pelo amor de Deus, né? O Filipão deu uma bronca nele. Ele não exagerou, não, ô Juarez, com essa brincadeira? Ele não poderia ter sido expulso de fazer essa piadinha aí? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, está aprimorando aquilo que o Neymar fez na Copa, né? Ele não viu a repercussão negativa que teve em cima do Neymar, agora ele está fazendo isso. O Filipão deu bronca do Filipão, vive dando bronca nele, ele pouco está se lixando o Filipão. Cada vez que o Filipão dá bronca nele, ele faz coisa muito pior. Ele é meio xarope, não, ele é xarope. Né? Ele é 13. Ele é 13. Tem que pegar e dar aqueles remédios de tarja preta pra ele. Toma um de manhã, outro de noite, pra ver. Entendeu? Porque ele realmente, ele vai acabar caindo no descarte dos próprios companheiros. Pois é. Os próprios companheiros de time vão lá, pô, você tá ficando louco, pô? Complicado. Vamos jogar. Olha, gente, depois do jogo, uma cena lamentável, a gente vai mostrar agora. Pode soltar em tela cheia, por favor. O pau quebrou na Ilha do Retiro, depois da derrota do Sport. Os torcedores, olha lá, depredaram a sede, quebraram o portão principal, estouraram janelas. Mais uma cena lamentável e a Polícia Militar teve que aparecer para conter os baderneiros. Juarez Soares, realmente ridículo o que os torcedores do Sport fizeram, mais uma vez lá na Ilha do Retiro. Não é a primeira, hein? A torcida tem que protestar, dizer que não está contente de alguma forma. Às vezes invade com os treinamentos dos jogadores, com os jogadores treinando. Às vezes fala com a diretoria e pede para conversar com os jogadores. Quando esses limites vão terminando, essas possibilidades, eles fazem o que fizeram. Está errado? Está errado, mas você pode crer que agora
a presidência lá do esporte vai chama os caras e vamos conversar. Você vai ver. Quero ver quantos vão ser presos, hein? Vou ficar de olho nisso aí. A gente sempre cobra. Vai ser preso ninguém, né? Ninguém. Variar. Olha, agora vamos mudar de assunto e vamos falar do Corinthians, que jogou com o Internacional em São Paulo. E olha, o jogo deu uma polêmica por causa da arbitragem. Vamos ver. O Inter entrou no gramado de Itaquera sonhando com a liderança do Brasileirão. Só uma vitória diante do Corinthians interessava. Só que quem começou com tudo foi o Timão, hein? Ainda no primeiro minuto, Douglas encobriu Marcelo Lomba e quase abriu o placar. De Jadson para Fagner, o lateral chutou rasteiro e o goleiro fez bela defesa. Aqui o torcedor corintiano gelou. O Cássio tentou dar um chutão, a bola bateu em Leandro Damião e quase entrou. O Inter passou a pressionar. Damião ajeitou de cabeça para o Patrick, mas o meia fez isso aí, ó. Na cobrança de falta de Edenilson, o Cássio saiu mal e o Damião balançou a rede. 1-0 Inter. Daqui a pouco a gente vai discutir esse lance. O camisa 9 estava ou não estava impedido? O time alvinegro reclamou bastante. O Damião estava lá atrás, que ele já estava entrando antes da batida. Acho que foi uns 3, 4 lances, mesma coisa, iguais. Depois a gente foi ver no intervalo ali, os 4 lances estavam impedidos, o bandeirinha não deu nenhum deles. Acho que foi até a bola entrar, né? A gente fica um pouco chateado, porque a gente acaba treinando ali essas bolas paradas, a linha defensiva, e às vezes, por causa do bandeirinha, acaba tomando um gol. Aos 45 do primeiro tempo, a nossa equipe jogando melhor no primeiro tempo. A gente poderia ter saído com a vitória hoje se não fosse esse erro do bandeirinha. Na segunda etapa não demorou muito para o alvinegro deixar tudo igual. Jadson cobrou escanteio, o Romero acertou o travessão e o Douglas ficou com o rebote, 1-1. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Uma emoção muito grande, né? Já estava agoniado, sempre no quase. E hoje eu disse para minha mãe que ia meter o gol para ela e saiu, graças a Deus. Agora dar sequência no meu trabalho e firmar no time. Depois o Cássio se redimiu da pataquada no primeiro tempo. A bola foi recuada, o Damião foi pra cima e o goleirão driblou o atacante do Inter. Bom, daí pra frente o jogo ficou bem feio de se ver, viu? Teve essa jogada do Fagner, mas o Cleison não aproveitou o cruzamento. E esse contra-ataque do time gaúcho, em que o Potker ajeitou e o Patrick chutou sem perigo. Ah, então acaba logo com isso, vai, juizão. O empate deixou o Inter em terceiro na tabela. Já o Corinthians continua em oitavo. Não conseguimos vencer o jogo, mas fizemos um jogo, no meu modo de ver, bom. Um jogo controlado, um jogo com mais chances claras, um jogo com mais passes de bola, um jogo onde o Cássio não fez nenhuma grande defesa. A gente vê uma evolução dentro da equipe, a gente vê uma equipe organizada, uma equipe que está sofrendo menos, uma equipe que vem criando mais. Então, de maneira gradativa, a gente vai alcançando nossos objetivos, que é conciliar esse jogo que foi equilibrado, mas as chances mais claras para a gente, né? E também a gente não pode esquecer contra quem nós jogamos. Toda vez que tem o jogo Corinthians e Internacional tem problema de arbitragem. Vamos soltar em tela cheia, então, o gol do Leandro Damião. Dani Pires vai soltar para vocês de casa poderem ver também com um pouco mais de detalhes. Estava impedido o Damião, Juarez Soares? Realmente estava um pouco à frente? Estava. Isso aí a televisão mostrou. Mas tem um detalhe também. Eu acho o seguinte, a diferença ali dos caras que ficaram impedidos é tão pequena. O Corinthians não perdeu por causa deixou de ganhar por causa desse gol impedido. É porque o time não está jogando bem, o time não está reestruturado do jeito que o treinador, o Jair Ventura, quer. Mas foi um lance capital. O Corinthians é para ficar onde está, ali no meio. Não vai cair, porque já tem ponto suficiente, e também não vai classificar para Libertadores. Vai empurrar devagar isso aí. Vai aos trupicão, entendeu? Na Libertadores já tá fora, entendeu? né? Agora, precisa ver a Copa do Brasil contra o Flamengo. Acontece que os caras ficam vendo no vestiário e quando os jogadores vão pro vestiário, eles falam, tava impedido o gol, vocês vai, eles voltam, vão falar com o juiz. Porque jogador do Corinthians nenhum reclamou de impedimento na hora do gol. O Jadson reclamou no finalzinho, né? Quando viu, se tivesse claro o impedimento, é porque deixaram os jogadores entrar e fazer o gol. Complicado. O Corinthians é para ficar em 10º lugar. Tá bom demais. No brasileiro, né? Olha, o São Paulo jogou contra o América Mineiro dentro de casa, não foi bem, não saiu de um empate e saiu vaiado de campo. Vamos ver. O tricolor reclamou muito no começo do jogo. O Arboleda disse que foi empurrado nessa dividida e o juizão não deu a mínima.
Depois, Messias e Matheus Ferraz foram na mesma bola e os São Paulinos queriam um toque de mão do camisa 3 visitante. Você pensa que acabou? Que nada. Até o Hudson pediu pênalti nessa jogada, só que o juizão não acreditou nele, viu? Já que não dá para fazer de pênalti, o Lisieiro tentou com este chute, mas tinha um zagueiro no meio do caminho. Diego Souza foi mais criativo, pedalou uma bicicleta e nada. Como os atacantes não estavam dando conta do recado, Rodrigo Caio tentou o gol, mas foi meio desajeitado para a bola, né? No finalzinho do primeiro tempo, Diego Souza mudou essa história. Ele recebeu do Nenê e mandou ver. 1-0 São Paulo. Na comemoração, engraxou a chuteira do meio. Com o calçado abençoado, o Nenê tentou de falta na segunda etapa, mas o João Ricardo pegou. Mesmo assim, ele foi insistente. O problema é que o Reinaldo atrapalhou na hora do chute. É brincadeira. Cada um sabe o que ficou faltando. Todos acho que somos já bem grandes para saber o que a gente fez bem e o que a gente fez errado. O Everton Felipe ninguém atrapalhou, ele se atrapalhou sozinho. Temos que algumas coisas corrigir. E sabe aquele ditado, quem não faz toma? Pois é, o Sidão até pegou o chute do Carlinhos, mas não segurou do Mateuzinho. Empate do América no Morumbi para desespero do Diego Souza. Hoje a gente ganhando o jogo de 1-0, tomamos um contra-ataque, coisa que não pode acontecer, e tomamos um empate, normal. A gente fica bastante chateado com isso. Aqui mais uma polêmica. O Arboleda fez falta, recebeu amarelo e ficou suspenso para o jogo contra o Botafogo. 1 minuto depois, ele fez outra falta no Mateuzinho. Os atletas do América queriam vermelho e o juizão não deu. Com medo de que o zagueiro fosse expulso, Aguirre tirou ele para colocar Gonzalo Carneiro. E não adiantou nada, hein? Porque foi o América quem continuou assustando com Carlinhos. No final do jogo, o Tricolor ainda reclamou de um toque de mão do Matheus Ferraz dentro da área. Mas como nada foi marcado, ficou nisso. Final no Morumbi, São Paulo 1, América 1. E muitas vaias dos torcedores que deixaram o estádio frustrados. E o Aguirre sentiu a mesma coisa de quem estava nas arquibancadas. É mesmo. E os jogadores também se sentiram frustrados. Todos. Estamos juntos na vitória e quando as coisas não vão bem como hoje, todos em São Paulo estamos frustrados por o jogo de hoje. Hoje era um dia que não dava para deixar esse empate aqui e está todo mundo chateado. Ficou para a gente como um gosto de derrota hoje. Ah, para quem quer título, teve gosto de derrota mesmo. Olha, vamos soltar em tela cheia alguns lances do jogo polêmicos. Primeiro, o Hudson pediu pênalti nesse lance. Ele disse que foi empurrado dentro da área. Jogadores do América empurraram ele. Na sua opinião, ele se jogou ou foi pênalti, Juarez? Não foi pênalti. Foi um lance de disputa de bola ali dentro. É, né? O jogador do América entrou para cabecear, para defender, não foi nada. Eu acho que os jogadores do São Paulo sentiram que o time jogou mal, que o time caiu muito de produção, está caindo e não está com aquela maneira de jogar como se impondo como futuro campeão, não. Tem 5 times aí que pode ser campeão, tá tudo embolado. Tá tudo embolado. Olha, agora vamos mostrar um outro lance que foi uma mão, né? Que os jogadores do São Paulo pediram, o jogador do América teria colocado a mão na bola dentro da área. Olha lá, ó, realmente foi nessa cobrança de lateral, a bola chegou e o jogador Vitor Ferraz teria colocado a mão na bola dentro da área. Foi mão, Juarez? Eu achei que não foi nada, achei que os jogadores do São Paulo reclamaram à toa. Olha lá, foi agora, ó. O que você achou? Você achou que ele ajeitou a bola com a mão? A bola pode ter batido na mão dele, mas ele não ajeitou a bola com a mão, não. Também achei que não. Agora tem um terceiro lance, que foi um pênalti no Arboleda. O Arboleda pediu pênalti e a gente vai soltar em tela cheia para que vocês de casa possam ver também. Foi nessa dividida aí, ó, Juarez Soares. Para você, pênalti no Arboleda ou não? Eu achei que ele não... Ele caiu foi na sozinho, bola e furou, hein? Parecia que ele estava dançando balé ali, um negão daquele tamanho, olha lá o jeito dele. Pra você nada, é? Não, foi nada. Eu também achei que nada. Que coisa, viu? Bom, agora vamos mudar de assunto, ainda falando do São Paulo, sobre o desempenho do time, né? Realmente o São Paulo não anda bem e os próprios jogadores estão preocupados com o futuro, porque o São Paulo tem 3 jogos que realmente serão complicadíssimos na sequência do Brasileirão. Vamos ver. Os São Paulinos ligaram o sinal de alerta. Lógicamente que um momento de preocupação.
Uma queda que a gente não esperava. A preocupação aumentou depois do mau rendimento no empate em casa para o América Mineiro. É muito ruim para todos nós, então a gente sabe que precisa melhorar. Há 4 rodadas, já tinha perdido pontos contra o Fluminense no Morumbi. Pior que os tropeços em casa é a queda de rendimento nos primeiros 7 jogos do segundo turno. A equipe só ganhou 2, empatou 4 e perdeu 1. Isso quer dizer que somou apenas 10 dos 21 pontos em disputa. A gente estava muito forte aqui, estava com uma sequência muito forte. Até fora também a gente estava com rendimento até melhor. Infelizmente a gente deixou cair num momento que a gente não pode deixar. O aproveitamento é inferior ao do primeiro turno, quando teve 3 vitórias e 4 empates, somando 13 pontos em 21. Olha, preocupado a gente fica, porque a gente quer brigar até o final pelo título. Um dos motivos é a ausência de Everton. Desde que chegou, o meia virou atração do time paulista, marcou 5 gols e ajudou o tricolor a perder apenas 2 jogos em 20 disputados. Mas depois que ele teve as seguidas contusões, o time despencou em campo. O desfalque é sempre ruim, a gente não pode negar. E o problema é que a tabela também não vai ajudar. Exatamente no seu pior momento, o São Paulo vai pegar 2 concorrentes direto ao título nos próximos 3 jogos. Terá o Botafogo fora de casa, depois o confronto direto com o Palmeiras do Morumbi e o Internacional lá em Porto Alegre. Uma coisa que nós todos temos que melhorar, não importa quem está ali jogando, temos que ter essa consciência de que temos que manter o nível que estávamos tendo antes. Lógicamente que um momento de preocupação. Agora o técnico Aguirre, que só se preocupa em disputar o Brasileirão, vai ter uma semana inteira para tentar melhorar uma equipe que nas últimas partidas está decepcionando o torcedor. O time é líder, mas caiu muito de rendimento. Juarez Soares, São Paulo aguenta esses 3 jogos, Botafogo fora, depois tem o Palmeiras no Morumbi e aí joga com o Inter lá, que são 2 confrontos diretos pelo título. São momentos decisivos, viu? O São Paulo tem 2 jogadores, só os 2 que dão entrevista aí, é o Diego Souza e o Nenê. Então, do programa nosso, são só os 2. Parece que tudo cai em cima dele e cai mesmo. Se o adversário neutraliza esses 2, o São Paulo não existe. São Paulo sofre demais. Então os jogadores sentiram que o time caiu. E não adianta, porque não ficou uma semana agora sem jogar também, só treinando? Tá uma semana sem jogar sempre. E o time voltou pior. Então... Agora vai ter mais uma semana. Isso é conversa, vou ter uma semana livre, vou arrumar, vai arrumar nada. O time já, quando entra no campeonato, já entra com o formato de jogar, de uma maneira de jogar que pode se impor ou não. Só que agora embolou, agora o Palmeiras está no páreo. São Paulo aguenta esses jogos? Aguenta Internacional e Palmeiras? Para buscar 6 pontos, não. Vai jogar 6 pontos. 2 empates aí, tá bom. Por quê? Porque os outros têm consequência direta também. Sim. É complicado mesmo. Olha, agora vamos ver mais gols do Campeonato Brasileiro. Afinal, o nome do programa é Bola na Rede. Solta aí. Após 4 empates, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. No Mineirão, Santos saiu na frente com Gabriel. Mas a Raposa virou, Sassá empatou. E Raniel passou a régua, final 2-1 Cruzeiro. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro no Maraca por 2-1. Arão pegou de primeira e abriu o placar. Leonardo Silva, de cabeça, deixou tudo igual. E Paquetá fechou a conta. No Barradão, o Botafogo conseguiu o primeiro triunfo fora de casa. O Vitória abriu o placar com Lucas Fernandes antes do primeiro minuto de jogo. Chiesa empatou. E depois, Lindoso fez o segundo. Aí o Vitória empatou de novo com Fabiano de cabeça. Léo Gomes fez contra e aumentou o placar para o Fogão, 3-2. Eric, que já tinha dado 2 assistências, marcou dele e selou a vitória do time carioca. O Grêmio sofreu, mas venceu o Ceará na Arena e de virada. Luiz Otávio e Arthur marcaram para o vovô. O tricolor empatou com gols de Jeromel e Tony Anderson.
O vira-vira veio na cobrança perfeita de Luan, Grêmio 3, Ceará 2. O Atlético Paranaense bateu Lanterna Paraná por 3-0. Gols de Rafael Veiga, Pablo e Marcelo Cirino. Com o resultado, o Atlético Paranaense se afasta da zona do rebaixamento. Agora a gente vai mostrar mais gols pelo mundo. O Diego Tardelli fez gol, né? O Oscar marcou gol também, que foi bem legal. E você vai ver a cena do Neymar. Olha que coisa maravilhosa. Veja. Campeonato francês, o PSG venceu o Rennes por 3-1 de virada. Neymar deu esta bela assistência para o Meunier. E ainda participou do lance que resultou no gol do Choupo-Moting. E quando foi substituído, um pequeno torcedor invadiu o gramado para chegar perto do ídolo. O Neymar pediu calma para os seguranças que tentaram tirar o garoto de lá. E ainda deu a camisa para o menino. Boa, Neymar! Mandou bem pra caramba. No italiano, quem brilhou foi o Cristiano Ronaldo. O Gajo marcou este gol de canhota na vitória da Juventus por 2-0 diante do Frosinone. E o Paulinho continua colocando a bola na rede lá na China. O brasileiro usou a cabeça na vitória do Guangzhou Evergrande por 3-2 para cima do Jiangsu Suning. Você viu de quem foi a assistência? Do Talisca, que depois ainda mandou este golaço. E mais este. Oscar também marcou na vitória de 3-1 do Xangai Sipig contra o Changchun Yatai. Já o Diego Tardelli fez 2 gols para o Shandong Luneng sobre o Renan Jiani. O time dele venceu por 4-1. No futebol árabe, pancadaria brazuca. Depois da entrada dura de Fábio Lima, ex-Vasco e Atlético Goianiense em Leonardo, o clima esquentou. O camisa 10, o Al-Wash, depois de levar vermelho, ainda foi tirar satisfação com o adversário do Al-Wada, que estava no chão. Que coisa feia, hein? Se não bastasse a vergonha, a turma do Deixa Disso ainda teve que conter os mais estressadinhos. Que coisa, o bicho pegou, hein? Agora vamos mostrar uma imagem bem legal que aconteceu lá na Arábia Saudita. Os caras queriam marcar o gol e a bola não entrava de jeito nenhum, cara. Confira. Gente, esse é o lance mais louco do ano. Foi na Arábia Saudita. Mesmo o goleirão saindo para catar a borboleta 3 vezes, a bola não queria entrar de jeito nenhum. E quando, no final das contas, parecia que tudo ia dar certo, ela bateu no jogador que estava caidão dentro do gol. Que coisa! Que coisa maravilhosa. Solta aí, a Dani Pires vai soltar pra gente, pra vocês poderem ver lá. Juarez Soares, a bola não queria entrar de jeito nenhum. Que coisa, hein? A bola, quando ela tá assim, é que nem mulher bonita, que é caprichosa, né? Você tem que procurar entender. Goleiro ainda tentou dar uma ajuda, falhou 3 vezes e não conseguiu. O Bola na Rede fica por aqui, meu caro Juarez Soares. Muito obrigado. Semana que vem tamo aí. Vamos ver se vai mudar a liderança desse campeonato aí, hein? Vamos ver quarta-feira, né? Vamos ver. Tchau, gente. Fui.